A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas antes eu quero pedir perdão a Deus por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, pedir perdão a um Deus Pai que tem todo o poder no céu, todo o poder na terra, está no controle de todas as coisas. Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas e todas as minhas ignorâncias, Pai, para que eu possa entrar na Tua presença e possa orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso, repreendendo todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, clamamos e pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus. Amados, a necessidade do clamar, do orar, do pedir a Deus é algo real, necessário, preciso, todos os dias. Todos os dias orar sem cessar, clamar a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso, um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. No nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, pedimos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, oramos todos os dias, pedindo a bênção de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Precisamos de Deus todos os dias, porque somos totalmente dependentes de Deus. Dependemos do amor de Deus, dependemos da proteção de Deus, dependemos dos livramentos de Deus sobre a nossa vida, dependemos de Deus para que venhamos poder dormir e acordar, ir e vir. Dependemos de Deus todos os dias. Muitas pessoas, elas pensam que dependem do dinheiro, do sucesso, da fama, do poder, do glamour, mas dependemos de Deus, do Deus de Israel, do Senhor dos exércitos. Dependemos da paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Dependemos da saúde que vem de Deus, da sabedoria que vem de Deus, da cura que vem de Deus. Quantas pessoas doentes, enfermas, que precisam do milagre de Deus, que precisam da bênção de Deus. Quantas pessoas passando por situações terríveis na sua vida espiritual, emocional, sentimental. Quantas pessoas precisando de um milagre, do sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, amados, oramos, clamamos. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Por isso devemos orar e não perder tempo. Quantas pessoas estão paradas? Quantas pessoas estão desanimadas, desacreditadas? Quantas pessoas frustradas com as religiões, com pessoas, se decepcionaram, pararam na metade do caminho? E eu quero vos dizer que a religião pode te decepcionar, ou as pessoas podem, mas Jesus não. Porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de vida e vida eterna. Amados, enquanto muitos ensinamentos religiosos são ensinamentos de morte, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo são ensinamentos de vida e vida eterna.
Por que eu quero dizer estas coisas, ensinamentos de morte? Porque a idolatria vai impedir pessoas de morar no céu, onde diz no livro de Apocalipse que os idólatras ficarão de fora. A feitiçaria, a bruxaria, o ocultismo são ensinamentos de morte, porque no livro de Apocalipse diz que os feiticeiros ficarão de fora. Várias práticas e vários ensinamentos são ensinamentos de morte, porque vão impedir pessoas de morar, de ir para o céu. A necessidade de obedecer, glória a Deus, aleluia, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz em 8:31 no livro de João: se vós permanecerdes na minha palavra, nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O que liberta o homem é a verdade que vem do Senhor Jesus Cristo. Não é a verdade religiosa, não é a verdade plaquista ou devocional, ou a verdade de um líder religioso. Não é a minha verdade, é a verdade do Senhor Jesus Cristo, quando diz que Jesus é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Isto é verdade que liberta. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas têm um entendimento que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, que o Deus é o mesmo Deus em todas as religiões. Mas o único que leva as pessoas ao verdadeiro Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se chama Jesus Cristo. Jesus é o único Senhor e mestre para ensinar a verdade, ensinar, glória a Deus, aleluia, a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós vemos vários mestres, em cada religião tem o seu fundador, o seu mestre. E se nós olharmos para muitos destes tais mestres e seus ensinamentos, muitos deles são contrários, diferentes e não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isto é verdade. E hoje nós vemos muitas denominações religiosas mostrando outros mediadores, intercessores, mostrando outros ensinamentos, muitas até tratando Jesus como Deus inferior, como Deus insuficiente, como Deus menor, através dos seus ensinamentos, das suas doutrinas, das suas práticas. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, ou nem em qualquer outro lugar, a qual o ser humano venha a ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vemos muitas denominações religiosas colocando várias coisas para salvar. Se você não fizer isso ou não fizer aquilo, você não vai ser salvo. Colocando condições, colocando regras para a salvação. Nós sabemos, amados, que devemos aceitar primeiramente Jesus Cristo de Nazaré e os seus ensinamentos. Sabemos também regras, coisas que vão nos afastar, mas quem aceita o Senhor Jesus Cristo, ele vai obedecer aos seus
ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus nos afasta de fazer o mal, nos afasta do caminho das trevas, porque Jesus é luz, e luz que veio a este mundo não para se unir com as trevas, mas sim para dissipar, destruir as trevas. E muitas denominações religiosas não têm um entendimento. Eles acham, pelas suas práticas, pelas suas escolhas, pelas suas estratégias, que Jesus veio se unir com as trevas. Por isso que nós vemos em muitas denominações religiosas, aonde tem a idolatria, aonde tem o ocultismo, aonde tem a superstição mística através de amuletos. Muitas denominações têm práticas parecidas com as práticas de religiões ocultistas, imitam cerimônias, e nós vemos muitas reações em várias denominações religiosas que se dizem cristãs e evangélicas, que são reações idênticas a religiões ocultistas, que ali entra a feitiçaria, a bruxaria, o satanismo, a superstição mística. Várias denominações religiosas, em vez de imitar a Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Os apóstolos imitavam a Cristo, seguiam a Cristo. E hoje nós vemos muitas denominações religiosas imitando o quê? Seguindo o quê? A idolatria, a adoração de ídolos, imagens e esculturas, a adoração de amuletos protetores, curadores. Seguindo o quê, amados? Obedecendo a quê? Ao círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, práticas que nasceram no ocultismo, introduzidas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que no livro de Hebreus diz que Jesus é a nova aliança, aliança melhor que a antiga, porque diz ainda que se a antiga fosse melhor, não se precisaria ter feito uma nova aliança. E o que muitas denominações religiosas fazem, vão lá na antiga aliança e trazem ensinamentos, doutrinas chamadas os costumes, que viraram doutrinas, para que os seus membros venham obedecer, e se eles não obedecerem, eles não serão salvos. E ali tem regras da antiga aliança que devem ser obedecidas. E nós vemos, amados, muitas pessoas, se não guardarem tal dia da semana, não vai ser salvo. Se não usar tal roupa, é um mundano. Ou se usar tais roupas, é um mundano. E várias regras que, se não forem seguidas, a pessoa não irá ser salva. Sendo que Atos dos Apóstolos 4:12 diz que só Jesus Cristo tem o poder para salvar. E assim nós vemos uma igreja indecisa,
Uma igreja em cima do muro. Não sabe se segue a antiga aliança ou a nova, se segue os ensinamentos de Jesus ou os ensinamentos de Moisés, de Abraão. Uma igreja que se diz de Jesus, mas não aceita no todo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja que nós vemos nos dias de hoje. Fala em Jesus, fala em Deus, fala na Bíblia, mas pelas suas ações, pelos seus frutos, conhecereis a árvore. Uma árvore que colhe a idolatria, não pode ser uma árvore de Deus, uma árvore boa. Uma árvore que colhe como fruto a superstição através de amuletos, não pode ser uma árvore boa. Uma boa árvore vai produzir bons frutos. E frutos que são condenados por Deus não podem ser frutos bons. Uma árvore que produz práticas do ocultismo, da superstição, práticas que nasceram na bruxaria, na feitiçaria, não pode ser uma árvore boa, porque uma árvore boa, diz a palavra de Deus, que produz bons frutos. A obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amados, que Deus abençoe a todos neste domingo. Oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Oramos por todos necessitados, flagelados, doentes, enfermos no Brasil e fora do Brasil. Repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo todas as obras do diabo, de contrariedade, de opressão, que todo mal venha a ser queimado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, a presença de Deus. Todos os dias oramos sem cessar, pedindo a Deus proteção, livramentos, cura, milagres. Pedimos para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, que todas as obras do diabo venham ser quebradas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão curtindo ali a pregação, que desta forma o YouTube vai reconhecer que as pessoas estão gostando e ele vai repassar ou compartilhar para ter acesso a mais pessoas terem acesso a esta palavra. Que Deus abençoe a todos. Oramos por todos, oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Abençoamos a todos. Amados, pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus. O poder para salvar, para libertar, para curar, para transformar. Pedimos a Deus todos os dias, mesmo que as situações parecem tão difíceis, porque para o nosso Deus tudo é possível. Aquilo que parece ser impossível na sua vida, uma doença, um problema familiar, um problema financeiro, eu tenho para vos dizer que para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crer. Se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer, ter fé, porque sem fé é impossível agradar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É preciso ter fé,
Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor e vamos continuar firmes em oração, em clamor, pedindo a Deus todos os dias em prol de todos necessitados, flagelados, para que Deus venha abençoar. Que o Espírito Santo de Deus, o auxiliador e consolador da igreja, venha consolar vidas que estão sofrendo, passando por luta e dificuldade. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E no nome de Jesus, eu profetizo a vitória. E vitória completa sobre todas as nossas famílias, que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus,